Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História. Nossa segunda aula do assunto Primeira Guerra Mundial, tá? Na nossa aula anterior, nós finalizamos com o início da guerra, tá? Nosso herdeiro aqui, o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado na Sérvia por ativistas da organização nacionalista secreta Jovem Bósnia. Isso fez com que o imperador austro-húngaro, né, que já tinha idade considerável, mais de 80 anos, né, declarasse guerra à Sérvia, né, a Sérvia que tinha aí como um de seus aliados a Rússia, tá? Ela também aí entra no meio desse conflito e puxa todos os aliados dela. E aí, nesse processo, tá? O Império Austro-Húngaro também chama a Alemanha, chama a Itália, e aí o negócio vira um conflito mundial. Tá bom? Então nós vamos começar agora falando sobre as fases da guerra, as fases da Primeira Guerra Mundial. Vamos para o nosso primeiro slide. As fases da guerra. Considerada as estratégias e as operações na frente ocidental, a guerra de 1914 a 1918 pode ser dividida em três fases. A primeira fase, a guerra de movimento, fase caracterizada por intenso movimento de tropas e que durou de agosto a novembro de 1914. Começou com a aplicação do Plano Schlieffen, que previa a invasão da França por duas alas do exército alemão que atuariam como uma gigantesca pinça de 600 quilômetros de raio, coagindo assim as tropas francesas. O plano Schlieffen falhou, primeiro porque o povo belga resistiu à invasão alemã. Segundo, porque os ingleses auxiliaram os franceses e juntos detiveram os alemães na primeira Batalha de Marne, em setembro de 1914. A partir de então, a guerra estacionou. Tinha fim o sonho de uma guerra curta e iniciava-se o pesadelo das lutas de trincheiras. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então essa é a primeira fase. A ideia é o seguinte: a Alemanha ela já estava com um plano arquitetado para poder buscar a expansão dela territorial da Europa no caminho, no sentido da França. Tá? Quando explode a Primeira Guerra Mundial, então ela colocou esse plano em prática. O que ele queria fazer? Ela queria chegar nesse movimento, chegar saindo da Alemanha na direção da França e fechando os exércitos e já abranger, pegar esse território num sistema de pinça, né? O exército ia fechando e abarcando determinado território. Só que eles não contavam com os belgas, tá? Contendo os exércitos alemães e com auxílio dos ingleses para os franceses, aonde estancou a pinça, ela não fechou, ela veio nessa posição e ficou aberta. Tá? Então os belgas segurando de um lado e os franceses e os ingleses de outro. Esse canto aqui foi a linha divisória, daqui ninguém passa, local conhecido como a Batalha de Marne. E ali ficou aquele conflito, né? Vamos dizer assim, estancado em seu movimento, mas proliferando milhares, que chegaram a milhões de mortos. Ok? Vamos para a próxima fase, fase conhecida como fase das trincheiras. A Guerra das Trincheiras. Fase em que o exército da França e da Inglaterra de um lado e o da Alemanha do outro cavaram 640 quilômetros de trincheira, protegidas por cercas de arame farpado, desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Com o corpo enfiado na terra, os soldados usavam granadas de mão e metralhadoras para minar as forças adversárias. Os ganhos eram medidos em quilômetros. Em 1915,
Os franceses tinham avançado cerca de 5 quilômetros e isto lhes tinha custado a vida de cerca de 1 milhão de soldados. Voltando aqui para mim, então a guerra de trincheiras é uma guerra conhecida também como a guerra suja. Tá? E é suja porque é suja de sujeira mesmo, né? Você imagine que você faz uma vala, né? Tem um chão, aí você faz uma vala, né? 2 metros de profundidade, uma vala. E você tem que caminhar nessa vala. E nessa vala você não pode sair, porque se você sair dessa vala, você leva um tiro. Tá? Então a vala, além de ser o corredor e o lugar onde você se protegia, né, dos seus oponentes, dos seus inimigos, era onde você também se alimentava e fazia suas necessidades fisiológicas. Então era um lugar sujo. Teve muita gente que morreu com bala e granada? Teve, mas teve muita gente que morreu de doença. Tá? Então, por isso ela também foi conhecida como guerra suja. Você tinha que ficar com o corpo dentro da trincheira, né, jogar granadas para cima na direção dos seus inimigos, ou alguém posicionado bem na beira, assim, da altura, do finalzinho lá, né, próximo do solo, olhando. Se alguém aparecesse do outro lado, acionava a metralhadora para poder matar o seu oponente. Tá? Então, essa era a ideia da guerra de trincheiras. Tá? Vamos voltar para o slide. Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão obtinha vitórias consecutivas contra o exército russo precariamente armado. Os alemães tinham bons estrategistas, tropas bem treinadas a um serviço eficiente de escuta telefônica que interceptava mensagens transmitidas pelos russos sem codificação. Mas, na Ásia, diante dos japoneses, e na África, diante dos anglo-franceses, a Alemanha perdia batalhas e com elas várias de suas colônias naqueles continentes. Voltando aqui para mim. Então a ideia é o seguinte, a Alemanha estava aqui, desse lado aqui você tinha a França, desse lado você tinha a Rússia. Então desse lado ele estava tendo vitórias, desse lado já não estava tendo tantas. Já nas áreas ultramarinas, fora do continente europeu, tá? A Alemanha também estava perdendo, inclusive suas regiões conquistadas no período de imperialismo ou neocolonialismo. Tá? Eles estão perdendo regiões na África, regiões na Ásia, e aí o negócio está ficando ruim para os alemães, né? Tá bom? Vamos para o próximo slide. Enquanto milhões de jovens morriam nos campos de batalha, novos países engajavam-se no conflito. A Itália, a Romênia e a Grécia entraram ao lado da Entente. Bulgária, Império Turco-Otomano, ao lado das potências centrais. Conforme o conflito foi se alastrando, novas armas, como gases venenosos, lança-chamas, metralhadora, o tanque de guerra, o submarino e o avião, fizeram a sua estreia na Primeira Grande Guerra Mundial. Voltando aqui para mim, então, nesse processo, né, de conflito, o desenvolvimento tecnológico foi direcionado totalmente para o armamento bélico. E nesse processo, novas tecnologias foram desenvolvidas. Tá? Então, o lança-chamas é uma delas, foi desenvolvida justamente no período da Primeira Guerra Mundial. O desenvolvimento de novo equipamento de metralhadora. Tá? As metralhadoras, até o momento inventadas, elas tinham alguns problemas no seu mecanismo, né? Então você ficava constantemente atirando, chegava um momento que aquilo travava ou até explodia para a culatra. Então, o desenvolvimento de uma nova metralhadora, o desenvolvimento, a criação de tanques de guerra capazes de conter tiros de rifle, tiros de metralhadora. Tá? Então tudo isso foi um desenvolvimento que vai ocorrendo aí na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então os submarinos também foram isso, os aviões que já tinham sido inventados, eles foram desenvolvidos para o processo bélico. Tá? Então vários desenvolvimentos tecnológicos bélicos surgiram nesse período da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Uma coisa que também foi desenvolvida nesse período foi o gás venenoso. E aí nós temos a história, através dessa arma, né, inovadora, nós temos a história do porquê que o bigodinho do Adolf Hitler ele é cortado aqui assim no meio.
tá? Vou ser bem rápido para vocês entenderem aí, tá? Então, nesse período da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler era um soldado, tá? Do lado alemão. Ele também participava da Guerra de Trincheiras. Em um determinado momento, tá? O cabo Adolf Hitler estava ali naquelas trincheiras fazendo as suas funções de soldado e foi lançado algumas granadas com gás venenoso. E aí todo mundo sai correndo para colocar máscara. Só que naquele período era natural, era padrão que os alemães tinham aqueles bigodes enormes e Adolf Hitler tinha aquele bigode enorme também. Quando ele foi colocar a máscara, aquele bigode enorme dele não permitiu que ele conseguisse fechar a máscara direito e ele foi afetado pelo gás venenoso lançado pela granada. Depois de tratado e curado, tá? Ele passou a cortar o bigodinho pequenininho aqui, assim na frente aqui, justamente para não ter essa dificuldade de colocar a máscara contra o gás venenoso. Aí segue a história por que o bigodinho de Adolf vira pequenininho assim, ó, desse tamaninho, ó, ok? Então vamos para o nosso próximo slide. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Em 1917 ocorreram dois episódios decisivos para o desfecho da guerra: a entrada dos Estados Unidos da América e a saída da Rússia do conflito. Os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917 motivados por um conjunto de fatores. A decisão alemã de adotar a guerra submarina, ameaçando as exportações estadunidenses, o torpedeamento pelos alemães do navio estadunidense Lusitânia e a ajuda que a Alemanha ofereceu ao México em caso de guerra contra os Estados Unidos. Pois bem, voltando aqui para mim, os Estados Unidos, então, entram na guerra, tá? Na Primeira Guerra Mundial. Não é nem tanto comentado assim, mas é um fato. Ele ocorre isso, né, promove uma mudança, né, mais acelerada em direção ao fim da guerra. Tá? Ele faz isso por quê? Primeiro porque os alemães, no desenvolvimento da nova arma, chamada submarino, os alemães tomam conta da região do Mar do Norte, né, da parte norte do Oceano Atlântico, onde os Estados Unidos têm um grande e intenso movimento comercial com a Europa. E nesse processo, um de seus navios comerciais ele é atingido, tá? Ele é torpedeado por um submarino alemão. Tá? Existem várias controvérsias se isso realmente ocorre por causa de um submarino alemão ou sei lá. Existe uma controvérsia, mas didaticamente é colocado isso. Um submarino alemão torpedeia o Lusitânia, provocando o quê? Provocando a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, nesse conflito mundial, ok? Pois bem, vamos para o próximo slide, porque nós temos notícias do Brasil. Será que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Vamos para o nosso próximo slide. O Brasil, cujo maior parceiro comercial era os Estados Unidos, também teve navios torpedeados pelos alemães e em outubro de 1917 declarou guerra ao Império Alemão. O governo brasileiro contribuiu com esforços de guerra, enviando para as frentes de batalha 2 cruzadores, 5 contra-torpedeiros, um navio auxiliar, um rebocador e 86 médicos, além de aviadores, que combateram ao lado de pilotos britânicos e franceses, e oficiais que integraram o exército francês na frente ocidental. Então, voltando aqui para mim, o Brasil fez parte, ele auxiliou no processo na direção da paz, né? No grande conflito mundial que ocorre entre 1914 e 1918, ok? Vamos para o próximo slide agora, falando da Rússia. Enquanto isso, triunfava na Rússia a Revolução Socialista, liderada por Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin. Ciente dos enormes prejuízos que a guerra causara ao seu país, o governo revolucionário assinou com a diplomacia alemã um tratado de paz em separado, o Tratado de Brest-Litovsk, pelo qual a Rússia saía da guerra. Pois bem, a Rússia, em 1917, entra num processo de revolução do proletariado, comandada aí pelo senhor Lenin, tá? Posteriormente também
nós temos aí Stalin, né? Nós temos aí Trotsky, esses caras aí, eles promovem aí a revolução socialista comunista da Rússia, né? Eles depõem, tá? O czar, tá? Eles promovem as mudanças dentro da Rússia e para que isso aconteça eles não podem estar numa guerra. Então eles vão lá e assinam um tratado de paz e ó, sai da guerra, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. Uma nova guerra de movimento. Com os russos fora da guerra, os alemães deslocaram suas tropas para a frente ocidental e lançaram uma poderosa ofensiva com o apoio da aviação e da artilharia pesada. Recomeçava assim a guerra de movimento. Os países da Entente reagiram unificando suas forças e avançaram sobre os alemães, vencendo-os na Segunda Batalha de Marne. O passo seguinte seria a invasão do território alemão. Nesse meio tempo, a crise decorrente dos reveses que os alemães vinham sofrendo na guerra favoreceu a explosão de uma revolução popular na Alemanha, que forçou Guilherme II a renunciar e proclamar a República. 2 dias depois, em 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou o Armistício de Copenhague, que propunha o fim da guerra. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então, a saída da Rússia da guerra não ajudou os alemães nada. Eles acreditavam que isso poderia, de uma forma estratégica, beneficiar a expansão territorial indo na direção da França, né? Indo na direção da Europa Central. Não resolveu, porque a Tríplice Entente se uniu mais ainda, tá? Eles venceram a Batalha de Marne e prosseguiram na direção da Alemanha. Nesse processo, a Alemanha está em crise, já não tem mais recurso financeiro, né, para poder suportar a população e ocorre a Revolução. Guilherme II tem que renunciar e permitir que seja proclamada a independência da Alemanha. Aí, né, os republicanos não vem outra alternativa a não ser assinar o armistício. E daí que vem o processo implacável do armistício, que vai ser uma das sementes da Segunda Guerra Mundial. Isso numa próxima oportunidade nós vamos conversar a respeito disso. Mas acontece, então, aí tratados de paz que vão buscar aí certas situações implacáveis para os perdedores. Vamos para o nosso próximo slide. Os tratados de paz. Durante o último ano da Grande Guerra, então o presidente estadunidense Woodrow Wilson propôs um acordo de paz baseado em 14 pontos, entre os quais cabe destacar o fim da diplomacia secreta, a liberdade de navegação marítima, a redução ao mínimo dos armamentos nacionais e o direito de autodeterminação dos povos. Os 14 pontos de Wilson apoiavam-se no ideal de uma paz sem vencidos nem vencedores. Mas isso não foi o que aconteceu. Os vencedores, sobretudo a França, de Georges Clemenceau, e da Grã-Bretanha, de Lloyd George, foram implacáveis e impuseram aos vencidos 5 tratados que vamos aqui conversar. O primeiro deles, o Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, na Galeria dos Espelhos do Palácio, o mesmo lugar que os alemães haviam escolhido meio século antes para a fundação do Império Alemão. Obrigava a Alemanha a ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas, a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, a entregar à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre e a ceder à recém-criada Polônia uma faixa de terra dentro da Alemanha, o corredor polonês, a fim de permitir-lhe acesso ao Mar Báltico.
O corredor polonês desembarcava em Danzig, transformada então em cidade livre. Para o Tratado de Versalhes, ainda, a Alemanha perdeu 1/7 de seu território e 10% de sua população. Foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos. Entregou aos vencedores seus navios mercantes e ainda teve de pagar a seus adversários uma indenização de guerra, cujo total beirava 33 bilhões de dólares. Os vencedores também impuseram um tratado de paz aos aliados da Alemanha, com o objetivo de enfraquecê-los, diminuindo assim o seu potencial econômico, militar, demográfico e estratégico. Voltando aqui para mim, então é óbvio que a França, né, promoveu de forma implacável um tratado para destruir a nação alemã, tá? Economicamente e socialmente. Tá? É óbvio. Por isso que eu digo, isso é mais uma semente para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Os estados nacionais, que são os derrotados, tá? Eles vão ser tratados e subjugados. Tá? Do mesmo jeito que ocorre no imperialismo, neocolonialismo na África, na Índia e na China. Tá? Então, os países perdedores europeus são tratados da mesma forma que esses continentes foram tratados no imperialismo. Tá? Então, vamos para o segundo tratado de paz. Tá? Vamos lá. Pelo Tratado de Saint-Germain, firmado em 1919, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido e a Áustria foi obrigada a reconhecer a independência da Hungria, da Tchecoslováquia e da Polônia, e a criação do Reino da Sérvia, Croácia e Eslovênia, futura Iugoslávia. E teve também de entregar boa parte de seu território a esses novos países. Além dessas perdas, a Áustria teve de ceder à Itália a região de Trieste, e Triol Meridional e a Ístria. Ficou assim reduzida a um estado pequeno, sem saída para o mar e com poucos recursos. Então, voltando aqui para mim, a Áustria também foi praticamente desmembrada. Ela foi transformada num país central, tá, cercado por fronteiras de outros países sem acesso ao mar. Pronto. Né? Perdeu totalmente o seu poder de acesso ao mar e qualquer tipo de terra, colônia que ela tivesse também já era, não tinha mais esse poder. Então foi diminuída ao máximo a Áustria. Voltando para outro slide. Já o Tratado de Trianon retirava da Hungria mais de 2/3 do seu antigo território, enquanto o Tratado de Neuilly, assinado com a Bulgária em 1919, impunha restrições territoriais a esse país e reduzia drasticamente seus efetivos militares. Vamos para o próximo tratado, Tratado de Sèvres, de 1920, por sua vez, selou a desintegração do Império Turco-Otomano. A Turquia perdeu boa parte de seus territórios para a Grécia. A Armênia foi declarada independente. Os territórios do Império Turco no Oriente Médio foram repartidos entre França e a Inglaterra. Os franceses assumiram o controle da Síria e do Líbano. Os britânicos se apoderaram da Palestina, da Transjordânia e do Iraque. Participando da guerra ao lado dos vencedores, o Japão conquistou várias colônias alemãs na Ásia e se impôs como uma potência regional. Quanto à Europa, observe os mapas e conheça os novos países surgidos no fim da Era dos Impérios. Então vamos para os mapas. Vocês estão vendo aí agora na tela a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Percebam aí as dimensões geográficas do Império Austro-Húngaro, do Império Alemão, tá? Da França,
do Império Russo e do Império Otomano. Tá? Então essa é a imagem antes da guerra. Vamos agora então para a imagem pós-guerra. Europa depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Né? O Império Austro-Húngaro desapareceu. Olha lá, pessoal. Não existe mais. Agora nós temos Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Romênia, Iugoslávia, né? Bulgária já existia antes, tá? Albânia, tá? Então nós temos aí a Alemanha, o Império Alemão diminuiu a sua extensão, tá? Então nós temos aí a diferenciação, tá, da Europa pós-guerra. Então voltando aqui para mim, essa é uma explicação, uma demonstração, tá, do que a Primeira Guerra Mundial, tá, surtiu de resultados, tá? Para uns territorialmente positivo, para outros extremamente negativos. Os derrotados, tá, eles foram diminuídos, tá? Essa é a palavra correta, tá bom? Vamos aí para o próximo slide e ver a criação da Liga das Nações. Vamos lá. A Liga das Nações. Os Estados Unidos emergiram da Primeira Guerra Mundial como uma das grandes potências do globo. Por sugestão do presidente estadunidense Woodrow Wilson, foi criada em 1919 a Liga das Nações. Com sede em Genebra, na Suíça, essa aliança devia arbitrar os conflitos internacionais e garantir a paz mundial. No entanto, inicialmente, e por razões diversas, a Alemanha, a Rússia e mesmo os Estados Unidos não integraram a Liga das Nações, fato que contribuiu para o seu enfraquecimento. Além disso, por não contar com efetivos militares próprios, o poder de coação dessa liga era restrito, pois apoiava-se apenas em sanções econômicas e militares. Isso ajuda a explicar por que ela se mostrou impotente para impedir a invasão japonesa na Manchúria, China, em 1931, e a anexação da Etiópia pela Itália em 1935. Voltando aqui para mim, então, foi criada a Liga das Nações para tentar ser uma organização mundial capaz de dar palpites, tá, em conflitos internacionais e tentar promover a paz, o apaziguamento desses respectivos conflitos. Tá? Ela não se mostrou eficiente, não tinha capacidade econômica, política, financeira e militar para poder atuar dessa forma. E isso se mostrou, né, no processo dos conflitos internacionais, exemplificados no slide anterior, a invasão do Japão, tá, na região da China, conhecida como Manchúria. Tá bom? Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa segunda aula da Primeira Guerra Mundial, finalizando ela, né, finalizando a guerra, e dando alguns pontos aí, as sementes que vão florescer, tá, no caminho da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Um grande abraço a todos, tá? E até a nossa próxima aula na plataforma Reconstruindo a História. Até lá!